No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Essa nação asiática, muitas vezes, é o centro de intensas demonstrações agressivas do militarismo, assim como seu programa nuclear internacionalmente condenado, e, claro, a sua ditadura governamental opressiva. Um relatório de 2014 das Nações Unidas concluiu que a gravidade, a escala e a natureza dessas violações dos direitos humanos não têm paralelo no mundo contemporâneo. Isso tudo é muito condenável, mas com exceção dos direitos humanos, essas ações agressivas, na verdade, não são algo que o governo norte-coreano se envergonhe, pois a mídia do país ajuda a distrair e esconder isso. Com relação à economia do país, o fato é que trata-se de uma situação realmente deplorável, pois a economia da Coreia do Norte tem um PIB nominal estimado em 31 bilhões de dólares americanos, dados de 2020, e a moeda norte-coreana é internacionalmente sem valor, sem mercado de câmbio. Isso provavelmente se deve ao fato de que boa parte do que é arrecadado pelo governo, ao invés de investir na indústria ou na educação, acaba sendo direcionado para manter as forças armadas do país. E apesar de todas as oportunidades que esse país recebeu, acabou em completa obscuridade econômica. E para realmente entender essa decepção catastrófica, temos que começar do início. A Guerra da Coreia terminou em julho de 1953, após anos de devastadores conflitos entre as novas ideologias políticas que iriam moldar o final do século XX. Nessa época, a Península Coreana estava meio que de volta onde começou, dividida ao longo do paralelo 38, com a nação capitalista no sul e a nova nação comunista no norte. A Coreia do Norte foi capaz de começar extremamente forte após a reconstrução dos horrores da Guerra Coreana. Com o apoio de seus vizinhos comunistas China e da União Soviética, a Coreia do Norte foi capaz de se recuperar a uma taxa de crescimento impressionante, rapidamente ultrapassando seu vizinho de nome semelhante. O governo da Coreia do Norte certamente era uma economia de comando planejada, o que significa que todo o investimento de produção e alocação de bens de capital era controlado pelo governo. Novamente, muito semelhante aos seus aliados comunistas China e União Soviética. Após a guerra, a economia centralmente planificada trabalharia com uma série de planos de 5 anos que seriam decididos pela Assembleia Popular Suprema da Coreia, depois convertidos em um plano final juridicamente vinculativo. Ocorreram acordos comerciais e o crescimento das forças armadas nos primeiros dias após a guerra. A Coreia do Norte realmente tinha muito a seu favor. Estava começando em um ponto bastante baixo, mas foi capaz de comercializar seus abundantes recursos naturais com seus parceiros comunistas. Em troca, eles forneceriam à Coreia do Norte bens e conhecimento industrial para converter o país de uma nação agrícola em uma potência industrializada. Mas tudo começou a desacelerar. Em meados dos anos 60, embora a Coreia do Norte estivesse realizando seu quarto plano central, dessa vez foi um plano de 7 anos muito ambicioso, que visava a industrialização para aumentar os padrões de vida. Mas pela primeira vez desde que o plano começou, estava se tornando claro que a Coreia do Norte não seria capaz de cumprir esta meta otimista. Houve uma redução geral no apoio soviético durante este tempo, pois a Coreia do Norte começou a se alinhar mais com a China. Isso porque o país estava sob muita pressão para aumentar seus gastos com defesa, dada a crescente pressão de nações capitalistas, como os Estados Unidos, que estavam empenhados em parar o efeito dominó comunista, que era a ideia de que o comunismo se espalharia de uma nação para outra como dominó. E então, em 1965 pela primeira vez, e apesar de todas as vantagens que tinha, a Coreia do Sul superou a taxa de crescimento da Coreia do Norte. Embora ainda fosse uma economia menor no geral. O pequeno problema de desaceleração do crescimento acabou se transformando em uma crise total no final dos anos 70. Nesse momento a Coreia do Norte ainda era capaz de arrecadar dinheiro através de empréstimos do governo, e havia se afundado profundamente em dívidas tentando manter esses planos ambiciosos. Não seria necessariamente um mau plano se o dinheiro realmente tivesse sido investido em infraestrutura produtiva, mas nessa época a Coreia do Norte estava afundando. Na época, cerca de 25% de seu orçamento eram gastos com as suas forças armadas. Para efeitos de comparação, os Estados Unidos, um país que tem um enorme orçamento militar, na verdade, gasta cerca de 54% de seu orçamento federal em gastos militares. Então os gastos da Coreia do Norte não parecem tão ruins. Mas há duas coisas que devem ser consideradas. Uma, que os Estados Unidos também têm orçamentos estaduais que cobrem coisas como escolas, estradas, a polícia local e similares. Esses orçamentos estaduais e os orçamentos locais, na verdade,
representam cerca de 50% do gasto total do governo nos Estados Unidos, de modo que o gasto militar real não é tão grave quanto parece, representando pouco menos de 30% do total de gastos governamentais. Em geral, a Coreia do Norte não tem orçamentos estaduais, tem províncias, mas toda a economia funciona a partir de um orçamento nacional central, o que significa que esse número de 25% nos anos 70 foi sobre todo o faturamento do governo. A outra consideração é que os Estados Unidos não são uma economia centralmente planejada, e os gastos do governo federal representam apenas cerca de 9% da produção total do país. Isso significa que em 2018, os Estados Unidos tiveram um gasto militar de apenas 3,2% de seu PIB total. Na Coreia do Norte, o orçamento do governo meio que é economia, e, portanto, nesse período, os gastos militares eram cerca de 20% de sua economia total. Toda essa má gestão econômica e gastos militares imprudentes resultaram que, em 1980, Coreia do Norte deixou de pagar suas dívidas, o que cortou sua capacidade de emprestar dinheiro para manter sua cabeça acima da água. Esses problemas financeiros foram agravados por uma falta de água em grande escala que assolava a nação, e a essa altura, seu vizinho ao sul foi facilmente capaz de superá-lo economicamente e continuar a crescer e se tornar o que é hoje. A Coreia do Norte lutou até o final dos anos 80, dependendo fortemente da China e da União Soviética para alimentar seu povo e manter sua infraestrutura à tona. Esses países ficaram realmente muito felizes em ajudar em troca de mais recursos naturais da Coreia do Norte, e também em uma tentativa desesperada de provar ao mundo que o comunismo era o caminho do futuro, e que o planejamento central era definitivamente legítimo. Se não pudesse piorar para a Coreia do Norte, em 1991 a União Soviética entrou em colapso, e quando isso aconteceu, a Coreia do Norte perdeu sua maior salvação e o país teve que se adaptar drasticamente. 2 anos depois anunciou outro plano orçamentário, dessa vez de 3 anos, com foco na agricultura, indústria leve e comércio exterior. Tudo isso parecia ótimo, mas foi do mesmo jeito que todos os planos econômicos anteriores. A Coreia do Norte não tinha mais acesso a estoques suficientes de fertilizantes, que anteriormente eram fornecidos pela União Soviética. Os acordos de comércio começaram a fracassar por causa da alta dívida externa, e também porque não produziu bens suficientes para poder realmente negociar, o que foi agravado por fazer investimentos em infraestrutura quase inúteis, pois não foram capazes de produzir o maquinário necessário na Coreia do Norte devido à falta de tecnologia e conhecimento. Também não puderam importar máquinas por falta de quem quisesse fazer negócios com o país, provavelmente pelo medo de tomar calote. A falta de comércio em uma economia como a Coreia do Norte é quase uma sentença de morte no mundo de hoje. Nesse ponto, a Coreia do Norte estava desesperada e tentava qualquer coisa para fazer sua economia girar, mesmo que isso significasse recorrer ao que mais odiavam. Em uma tentativa desesperada de modernizar sua economia, o governo norte-coreano estava brincando com a ideia de empresa privada, mas estava fazendo isso de uma maneira muito norte-coreana. A experimentação de empreendedorismo em pequena escala ocorreu de 2009 a 2013, e embora continuasse a haver leis e incertezas, isso se transformou em um setor significativo. Em 2016, a liberação econômica progrediu na medida em que, tanto as empresas industriais locais quanto as estatais, deram ao Estado entre 20% e 50% de sua produção total, vendendo o restante para comprar matérias-primas a preços de mercado semelhantes a um mercado livre normal. Em 2014, a lei empresarial foi alterada para permitir que os gerentes de empresas estatais se envolvam em comércio exterior e parcerias comerciais, além de aceitarem investimentos de fontes domésticas não governamentais. Sob as novas regras, os diretores das empresas tornaram-se mais parecidos com os diretores executivos ocidentais e engenheiros-chefes. Esses indivíduos poderiam se beneficiar pessoalmente da execução dessas operações com eficiência a partir de 2019, embora não esteja claro se essas instituições semi-privadas ou semi-governamentais ainda estão em operação. Hoje, a Coreia do Norte não está indo a lugar nenhum. Sua economia começou a encolher e seu crescente xadrez militarista significou que mais e mais sanções foram colocadas sobre ela, sufocando ainda mais uma economia já em dificuldades. Se comparado com a Coreia do Sul, que começou no mesmo lugar que a Coreia do Norte depois da Guerra de 1953, e não foi abençoada com o mesmo tipo de recursos naturais que a Coreia do Norte, não teve a conexão terrestre com um poderoso aliado, não recebeu inúmeras extensões de ajuda externa e programas de alívio da dívida, mas, mesmo assim, a economia
economia da Coreia do Sul hoje é mais de 60 vezes maior do que a economia da Coreia do Norte. Isso só foi possível porque o governo sul-coreano facilitou a iniciativa privada e investiu em infraestrutura para apoiar as indústrias massivas que tem hoje. Para acreditar ainda mais a diferença entre os dois sistemas, a Coreia do Sul alcançou esse crescimento mesmo com um vizinho terrível que constantemente ameaçava destruí-los. O que quer que o futuro reserve para a Coreia do Norte, é realmente difícil dizer que o povo desse país sairá do ciclo de intensificação da agressão militar, que dura muitas décadas. Isso porque o governo utiliza como uma forma estranha de se virar e implorar por mais ajuda externa, em troca de acalmá-los um pouco. É literalmente a criança gritando no meio de um supermercado, até vir alguém com um pirulito só para acalmá-la. Enquanto isso continuar funcionando, é provável que o governo da Coreia do Norte continue fazendo. Enquanto isso, o mundo só pode olhar e esperar que todo o sistema se acabe pacificamente, e que a boa governança possa tomar o seu lugar. Oi pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, considerem curtir e se inscrever no canal. Também ative o sininho das notificações. Obrigado, e até o próximo vídeo.